carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo de número 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos repetir todos juntos? O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, nós queremos orar nesse instante, pedindo a Tua bênção sobre nossa vida. Sabemos que o Senhor já nos abençoou aqui, o Senhor já falou com a gente através do louvor, através das orações, mesmo através dos avisos, o Senhor fala com a gente. Senhor, vem ministrar a nossa vida agora através da Tua palavra. Nós estamos abertos, estamos rendidos ao Senhor e pedimos, Deus, que nada nos atrapalhe, que o nosso foco esteja no Senhor hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Repreende toda ação do inimigo contra a nossa vida e declara a Tua vitória sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos começar essa série de mensagens, Cristianismo Contagiante. E a primeira coisa que a gente vai ver, primeiro texto, 1 João capítulo 5, versículo 4, foi o texto que a gente leu. E o primeiro tema da mensagem dessa série é pela fé. Pela fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, define o que é fé. Se você abrir lá, você vai encontrar que fé é o seguinte: é a certeza das coisas que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Por exemplo, você sabe, se você é um bom contabilista, você sabe exatamente quanto você tem na sua conta no banco. Você não precisa estar com ela todo dia na sua frente para você saber que aquele dinheiro está lá. Que aquele dinheiro está lá, guardadinho lá e que, salvo alguma taxa extra, que aparece sempre de vez em quando na nossa conta, o dinheiro está lá. Você não precisa ter aquela coisa de ficar procurando. Por exemplo, outra coisa, nenhuma mamãe espera o nenê nascer para começar a comprar roupinha, para começar a decorar o quartinho, para começar a arrumar as coisas, para mandar convite para o chá de bebê, não. Ela já começa a fazer antes. Na hora que tem aquela sementinha no coração, lá no seu ventre, ela já começa a se preparar. Nem apareceu nada ainda, mas ela já começa a sentir mamãe. Nem a barriga nem despontou, mas ela se sente mamãe. Certo? Então isso é fé, é a certeza das coisas que esperamos. Convicção de fatos que não se veem, ou prova das coisas que não se veem. Então, através da fé, milagres acontecem. E nós vamos ver alguns itens hoje através da fé. O que a fé faz na nossa vida, o que a fé produz na nossa vida. Se você não tiver fé, você não consegue viver nesse mundo aqui. Você precisa de fé. Nós precisamos de fé. Como diz o poeta, é necessário a gente ter fé em Deus e ter fé na vida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Certo? Nós precisamos ter fé. A fé é o que nos move adiante. A fé é que nos tira de um lugar e nos põe em outro. A fé é que faz a gente concluir uma faculdade. A fé é que faz a gente começar um projeto. A fé é que faz a gente investir na nossa família. A fé é o que faz a gente investir nos nossos filhos. A fé é o que faz a gente crer que as coisas podem dar certo. A fé é quando eu tenho a convicção de que algo vai funcionar. Isso é fé. Fé, então, é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que ainda nós não vemos. Então, pela fé, nós vamos ver algumas coisas. Primeiro, pela fé, nós somos salvos. Abre lá comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 8. O texto da palavra diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
Você é salvo pela graça mediante a fé. O que te conduz à graça de Deus é a fé. É como se você estivesse numa estrada e você chegasse no final dessa estrada e ali tivesse uma porta. Então, a estrada que te conduz à porta é a fé. A estrada que te leva até lá é a fé. Ou nós poderíamos usar um outro exemplo, como um carro numa estrada. A estrada seria a graça e a fé seria o carro. Você está dentro do carro, pela fé, você vai chegando e vai buscando e vai crescendo na graça de Deus. Pela fé, nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Então, a questão da salvação é muito simples. As pessoas confundem a salvação, elas acham que para ser salvo precisa de muita coisa, não. A salvação é muito simples. Romanos capítulo 10, versículo 17, eu tenho que crer no coração e confessar com a minha boca. Se eu crer com o meu coração e confessar com a minha boca, o meu nome está escrito no livro da vida. É simples assim, não tem nenhuma regra mágica. O que acontece é que as pessoas colocam muitas coisas. Elas querem trazer isso para si. Não, ser salvo, você tem que vir da igreja. Você ser salvo, você tem que fazer isso. Você ser salvo, você tem que usar a roupa tal. Para você ser salvo, você tem que desempenhar a função tal. Para você ser salvo, você precisa de mais isso. Para você ser salvo, você tem que dar dízimo. Porque se você não der dízimo, você não está salvo. Não. Nada disso. O meu dízimo, a minha oferta, é uma gratidão por aquilo que Deus me fez. Não é uma porta para a salvação. Porque se eu crer que o dízimo é uma porta para a salvação, eu vou estar caindo justamente nesse erro aqui, de que pelas obras eu vou ser salvo. Não, é uma expressão de gratidão. Ah, pastor, quer dizer então que eu não preciso dar dízimo? Não foi isso que eu disse. Eu disse que ela não é a porta para a salvação. O dízimo é uma expressão de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. É simples assim. Eu demonstro a minha fidelidade a Deus através dos dízimos e das minhas ofertas. E ponto final, é só isso. Mas Ele não é porta para a salvação. Assim como eu vestir uma roupa, não é porta para a salvação. Ou pregar com gravata, não vai fazer diferença. Ou pregar sem gravata, não vai fazer diferença. Irmãos, uma coisa a gente tem que colocar na nossa cabeça. A Bíblia diz que a graça é que nos salva. Não são regras. Se eu não for domingo na igreja, eu não vou ser salvo. Quem disse? Quem disse? Você tem toda a liberdade de não vir domingo à igreja. A gente vem porque a gente quer aprender de Deus. A gente vem porque quer encontrar os irmãos. A gente vem porque essa comunhão é gostosa. A gente vem porque tem lanche depois do culto, né, Caio? Salvo engano, né? Ou salvo engano, ô glória. Então a gente vem porque a gente quer estar junto, a gente vem porque a gente quer louvar o Senhor, a gente vem porque quer crescer e aprender a palavra, a gente vem por causa disso, porque isso faz falta, esse momento que a gente está junto, mas isso não salva, o que salva é a fé que eu tenho em Deus. É importante nós estarmos na igreja, extremamente importante, porque é na igreja que a gente aprende a crescer, é na igreja que a gente desenvolve a nossa fé, é na igreja que a gente busca do Senhor e recebemos do Senhor. Mas não é porta para a salvação, irmãos. A salvação é dom gratuito de Deus. Existem milhares de pessoas que se convertem e não têm certeza da salvação. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas. A salvação, grave bem isso, é um presente de Deus para você. A partir do momento que você se arrepende, você crê em Jesus, você nasce de novo, é nova criatura, é selado pelo Espírito Santo, seu nome está escrito no livro da vida dos céus e ponto final. Sua salvação é um presente de Deus. E não tem como essa salvação ser revogada. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aí você diz assim, pastor, mas peraí, o camarada ele vai na igreja, o camarada ele está lá na igreja, e aí de repente ele desvia do caminho de Deus. E ele começa a praticar coisas piores do que ele praticava antes de conhecer a igreja. Então, meu irmão, você afirmou direitinho, ele conheceu a igreja, ele não conheceu a Deus.
Porque aquele que realmente tem uma experiência com Deus, ele é selado pelo Espírito Santo e ele não volta atrás. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que perseveram para a salvação da alma, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 35 e seguintes. Se a pessoa ela veio, ela pode fazer tudo o que for, ela pode falar em línguas, pode curar, pode salvar, pode libertar, pode pintar o 7, pintar de ponta cabeça, rodar que nem peão. Ó, se o camarada, ele não realmente se converter de coração, não nascer de novo, ele não vai ver o reino dos céus. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. E nascer de novo é quando eu abro meu coração para o Senhor e falo, Senhor, vem morar no meu coração. E de fato e de verdade me arrependo e recebo Ele como meu único suficiente Salvador e minha vida é mudada. Amém? Então pela fé somos salvos. Segundo lugar, vamos lá. Pela fé apagamos os dardos do maligno. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, pela fé você apaga os dardos do maligno. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Irmãos, irmãs. Pela fé nós apagamos os dardos do maligno. Como é que a gente faz isso? Quando a gente toma posse do escudo da fé. O que é tomar posse do escudo da fé? Que nem um rapaz chegou para mim, toma posse, pastor, toma posse. O que é isso? É um tipo de remédio? Não, você tem que tomar posse. Toma posse. Espera aí. O que é isso? Tomar posse do escudo da fé. Quando eu tenho fé, eu ando pela fé, eu visualizo as obras de Deus pela fé, eu já estou começando a apagar os dardos inflamados do maligno. Veja bem. Quando eu ando pela fé, quando eu vivo pela fé, quando eu tenho fé, quando eu visualizo as coisas que Deus faz através da fé, eu começo a apagar os dardos do maligno. Outro exemplo. Nós oramos para que o marido, a esposa, o filho se converta, e aí a gente é atacado verbalmente. Lógico, às vezes com atitudes até agressivas. Se você permanece firme na fé, você apaga os dardos do maligno. Como é que... Outra forma de você permanecer firme na fé. Teu inimigo fez alguma coisa contra você. Certo? Pisou no seu calo, deu um tapa na sua cara, roubou sua túnica. E aí o que você faz? A Bíblia diz que é para você devolver, né? Você dá um tapa na cara dele, você roubar a túnica dele também, né? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se ele te bater na face direita, você faz o quê? Dá a esquerda para ele. Se ele te roubar a capa, você dá também o quê? A túnica. Se ele te obrigar a andar 1 milha, você faz com ele 2. O que você faz? Com essa atitude que você tem, você apaga os dardos inflamados do maligno. A nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, que muitas vezes usa a vida das pessoas para nos atacar. É uma palavra aqui, outra palavra ali, uma situação aqui, outra ali. A pessoa é usada pelo diabo. E às vezes ela nem sabe que está sendo usada pelo diabo. E você também não vai dar aquela de crente, né? Crentão, né? O camarada te atacar, você fala assim, eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus. Aí você leva um murro na boca e cai de costa. Repreende no pensamento. Fala assim, Deus, eu repreendo essa palavra. Não é ele que está falando, não é ela que está falando. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Repreende no íntimo. Entendeu? E bota o joelho no chão. Vai a Deus em oração. Apaga o dardo inflamado maligno. Usa o escudo da fé. João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir, certo? Sabe qual que é a primeira coisa que ele rouba de nós? Não é o seu dinheiro. Dinheiro ele tem de monte, ele não está interessado no dinheiro de ninguém. Sabe o que ele rouba? É a fé. Porque se ele roubar a nossa fé, pronto, ele rouba a esperança junto, o amor, vai tudo embora. O apóstolo Paulo diz que vão sobrar 3 coisas no final de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Quais são as 3 coisas que vão sobrar?
Depois que passar tudo, o quê? A fé, a esperança e o amor. Olha só. É o que vai sobrar depois que isso passar céus e terra. O que vai sobrar é a fé, a esperança e o amor. Por isso que você não pode perder a sua fé. Se você perder a fé, a esperança vai embora e o amor também vai junto. Nós não podemos perder a nossa fé. Mesmo entre cristãos, eu tenho visto muitas e muitas vezes a trágica perda do primeiro amor para com Jesus. Houve um momento na vida da pessoa que ela amava mais Jesus do que ela ama agora. Ela tinha uma sede pela palavra de Deus muito grande. Ele ia para a casa do Senhor com amor e com entusiasmo. E aí eu te pergunto, onde é que foi parar o primeiro amor? É Satanás que rouba as brasas quentes da devoção e da consagração. É Satanás que rouba a nossa fé. E ele vai roubando o quê? Através de palavras que nós não apagamos com o escudo da fé. Foram os dardos inflamados do maligno que vai minando as nossas defesas espirituais. E nós vamos cedendo. Que Deus restaure a fé em nome de Jesus. Terceiro lugar, para sua alegria. Pela fé, nós agradamos a Deus. Diga pelo professor que está ao seu lado assim: pela fé, você agrada a Deus. Amém? Irmãos, não tem coisa mais preciosa para agradar a Deus do que a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não existe coisa mais preciosa. Aliás, é a primeira coisa. É a primeira. A fé, ela tem um objetivo. O objeto adequado da fé genuína é Deus. E a Bíblia diz, nesse texto, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai crer. Se você não tiver fé, você não vai receber recompensas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Ai, pastor, mas eu não tenho fé suficiente para me aproximar de Deus. Então pede. Fala assim: eu não tenho fé. A minha fé é pequena demais. Ou a minha fé é menor do que um grão de mostarda. Porque Jesus disse que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dizer a um monte: sai daqui, vai para lá, e vai acontecer. E eu não sei se você já viu um grão de mostarda, mas ele é uma semente extremamente pequena, do tamanho de um alpiste, para você ter uma noção. Mas se você não tiver fé daquele tamanho, então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pedir: Senhor, me dá fé suficiente. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ter fé. Um professor numa escola, ele começou a aula assim: a história da Páscoa é um mito. Jesus não saiu do túmulo. Mas antes disso, primeiramente, não existe nenhum Deus no céu que possa permitir que seu filho seja crucificado. Foi assim que ele começou a aula. E aí um dos alunos que estava lá, ele falou assim: Senhor, professor, eu acredito em Deus. E eu acredito que Jesus ressuscitou. E o professor virou para ele e falou assim: Jimmy, você pode acreditar no que você quiser. Isso é claro. Mas no mundo real não existe a possibilidade de milagres como a ressurreição. Ninguém que acredite em milagres pode respeitar a ciência. E aí o Jimmy respondeu assim: Deus não é limitado pela ciência, Ele criou a ciência. E como ele estava incomodado, o professor começou a ficar incomodado com aquela discussão, ele propôs um experimento científico para o rapaz. Ele foi até a geladeira do laboratório, pegou um ovo de galinha e falou para ele o seguinte: eu vou deixar esse ovo cair no chão. A gravidade vai fazer com que ele caia no chão e se despedace. E ele olhou firmemente para o aluno e disse o seguinte para ele:
Agora eu quero que você faça uma oração e que você peça ao seu Deus para que quando eu soltar esse ovo, ele não caia no chão e se quebre. E se ele conseguir fazer isso, você vai ter provado que Deus existe e eu terei que admitir isso. Aí o aluno ficou sem reação. Eu não sabia o que fazia. Mas ele começou a pensar lentamente em como ele ia fazer. Ele aceitou o desafio. Ele falou, tudo bem. E ele fez essa oração. Querido Pai Celeste, eu peço que quando meu professor soltar esse ovo, ele caia no chão e se quebre em uma centena de pedaços. E eu também, Senhor, peço que quando esse ovo cair e quebrar, que o meu professor tenha um ataque cardíaco fulminante e morra. Em nome de Jesus, amém. Aí você imagina o burburinho na classe, né? Veio aquele silêncio fúnebre. O professor não fez nada, ele parou, olhou para o Jimmy, olhou para o ovo. E sem dar uma palavra, ele foi lá e colocou o ovo na geladeira. Virou para a turma e disse, a aula acabou. Enquanto pegava as suas coisas. O professor, aparentemente, ele não acreditava em Deus. Aparentemente. Muitas pessoas são como esses professores, negam que Deus existe, mas correm para Ele em momentos difíceis. Porém, questionam e atacam todas as vezes que têm chance. Jimmy sabia que Deus não iria matar o seu professor naquele momento, mas também sabia que o seu professor não era tonto o suficiente para apostar a sua vida num ovo. Quando a vida está em jogo, a ideia de Deus, ela parece muito mais real do que a gente imagina. Pela fé a gente agrada a Deus. Quando nós defendemos a nossa fé, nós agradamos a Deus. E quando eu digo defender a fé, não significa que você deve atacar as pessoas. Simplesmente você usa a palavra. Simplesmente. Quarto lugar, vamos lá. Pela fé nós vivemos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Diga assim para o irmão que está ao seu lado enquanto você abre a Bíblia. Pela fé você vai viver. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando você se torna uma pessoa cheia de fé, irmão, vem uma muralha, se posta na sua frente. E você não consegue ultrapassar aquela muralha, mas você começa a orar. E você começa a insistir, você é persistente, você é guerreiro, você não desanima, você se prostra, você é uma pessoa que tem convicção, você acredita que pela fé você vai vencer. Não significa que nós não temos muralhas na nossa vida, não significa que nós não temos dificuldades. Pelo contrário, quando as dificuldades vêm, nós temos a quem a gente pode recorrer. Isso é viver pela fé. Todas as semanas nós temos as células, e um dos momentos mais importantes da nossa célula é a hora da intercessão. E eu tenho orado e pedido o seguinte: Deus, quando o teu povo for lá receber a unção, receber a oração, a intercessão, que haja resultados. E você vai e pela fé você recebe. Você pode não ver o resultado na hora, naquela hora, pode ser que você não veja, mas eu gostaria que você fizesse algo que pode mudar a sua vida. Você dizer o seguinte: Deus, eu estou indo pela fé. Eu estou indo na célula pela fé. Eu vou lá na reunião pela fé. E eu vou receber aquela oração, aquela unção pela fé. E aí você passa a viver pela fé, porque o justo vive pela fé. Então lá onde você trabalha, você põe a mão sobre os seus negócios, sobre a sua mesa, e começa a abençoar a sua mesa.
seus projetos, começa a abençoar os seus projetos. Você que é professora, põe a mão nos seus livros, começa a abençoar os seus livros. Você pedreiro, coloca a mão na colher de pedreiro, no rolo de pintura. No que você faz, diz: Deus, eu quero ser uma pessoa que vive pela fé, eu quero ser abençoado. E você começa a ministrar e você vai ser uma pessoa cheia de fé. E está todo mundo dizendo aí que o Brasil está ruim, que as coisas estão ruins, que nada vai melhorar, que nós estamos complicados. Mas você diz o seguinte: olha, a minha confiança não está nas coisas temporais. A minha confiança está em Deus. A minha convicção é Deus. E Ele prometeu para mim que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me deu autoridade para isso, eu creio que eu não vou passar fome, eu creio que sempre vai haver gasolina no meu carro, eu creio que eu sempre vou estar com a proteção de Deus, a minha casa toda vai ser salva, e quem quiser se levantar contra a minha vida, eu não vou colocar a mão não. Quem vai se ver, ele vai se ver com Deus, porque eu sou um servo de Deus, o meu negócio é com Deus. E aí, meu irmão, você passa a ser uma pessoa que anda pela fé, uma pessoa que vive pela fé. Estão mandando gente embora lá do seu serviço, lá do emprego, e você diz: se essa porta se fechar, a outra vai se abrir. E você não precisa puxar nada de ninguém, você não precisa ficar ali diferente do que você é, você passa a deitar e dormir porque você tem convicção, você tem fé. Você vê seu filho, agora ele não quer ir na igreja, ele está indo para os amigos, com os amigos para o barzinho, então você vai lá e diz para ele o seguinte: Deus, essas vidas não vão prevalecer sobre meu filho, sobre a minha filha. Eu não abro mão. Eu creio que o Senhor vai fazer a obra, que o Senhor vai decepcioná-lo com seus amigos. Eu creio que o Senhor vai fazer com que ele volte para a casa do Senhor. Ele vai declarar que ama o Senhor. Sabe, irmão, quando você começa a agir assim, Satanás começa a pensar: com esse aí não tem jeito não. Ele não é baseado nas coisas que ele está vendo, ele não é baseado nas coisas que ele vê, ele tem fé. E é duro a gente conversar com uma pessoa que tem fé. Você fala para ela que a coisa está ruim, ele fala assim: mas vai melhorar. Ela fala assim: não, você não está vendo a situação, não, mas Deus vai dar vitória. Não, mas olha, analisa isso. Não, mas eu creio que Deus está comigo. Não, mas pensa bem, olha, pela matemática. Olha, eu não creio nessa matemática que você faz, eu creio na matemática do Senhor, porque Deus é bom, Deus é fiel e Deus vai fazer a obra. E você sabe que de um jeito ou de outro Deus faz milagres. Você é viver pela fé. Quinto e último lugar, para você comer um lanche daqui a pouco. Pela fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Nós lemos esse texto que diz: o justo viverá pela fé. Não, perdão. Que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, em último lugar, pela fé nós vencemos o mundo. Diga para o irmão que está ao seu lado: pela fé você vence o mundo. O que é vencer o mundo? As barreiras. A gente está vendo aí no momento das Olimpíadas, né? O povo lutando contra o tempo, né? Tentando acertar no alvo. A gente olha para um atleta, por exemplo, que não foi tão bem assim. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas parece que os nossos atletas brasileiros, eles são excelentes fora das Olimpíadas. Não é? Ganha mundial, ganha não sei o quê, ganha não sei o quê. Quando vai para as Olimpíadas, os caras não ganham. E aí, hoje à tarde, a técnica da seleção brasileira de judô, não me lembro o nome dela agora, se alguém lembrar pode me ajudar. Ela deu uma entrevista. E ela disse algo interessante na entrevista. Ela disse assim, abre aspas: ninguém sabe o que a gente passou 4 anos para chegar aqui. Só desses atletas estarem aqui, eles já são heróis. Fecha aspas. E é verdade. Saírem de onde saíram,
como aquela moça chamada Sara Menezes, que ganhou a única medalha de ouro do Brasil até agora. Saiu lá de Teresina, no Piauí. Veio para o sul para treinar. 8 horas por dia. Ninguém vê o esforço que ela fez antes. E todos que estavam com elas, todos os que estavam com eles fizeram. Ninguém chegou lá de graça. Todos obtiveram índices para chegar lá. Todos os 200 e tantos atletas brasileiros que estão lá, eles tiveram que passar por provas para poderem chegar lá. Então não chegaram lá de graça, não caíram de paraquedas. Se eu ou você quiséssemos ir lá disputar qualquer prova, talvez com a minha gordurinha dava para disputar tiro ou arco com flecha. Só, e olhe lá. Né? Eu teria que passar por muitas provas para chegar lá. Na vida cristã, meu irmão, também é assim. Você vence o mundo hoje, você vence amanhã de novo. E quando eu digo mundo, eu estou falando o pensamento que rege esse mundo. Então está todo mundo aí se separando da esposa e do esposo. E você diz assim, não é esse pensamento que vai entrar na minha vida, não. Meu casamento pode não estar a 1000 maravilhas, mas pela fé Deus vai restaurá-lo. E você começa a vencer o mundo. E aí você olha para o seu filho, para a sua filha, você está vendo que está acontecendo uma situação que você não gosta, mas você não abre mão dele. Então pela fé você vence aquele pensamento do mundo. Todo mundo dizendo aí, pode namorar quem quiser. Você fala, não, meu filho não vai namorar quem quiser, não. Meu filho vai namorar um homem ou uma mulher de Deus. E você quebra esse pensamento em nome de Jesus. Está ouvindo música que não agrada a Deus, porque você sabe que tem muitas músicas horríveis aí. E aquilo está penetrando na mente do seu filho, ou até mesmo na sua mente, mas você fala, não, eu vou desligar o rádio agora, eu vou desligar a televisão agora. E pela fé você começa a vencer esse pensamento que rege o mundo. Você não vai adiante. Você retrocede e você volta para a palavra. Porque é a palavra que rege a tua vida, não o que fala na televisão. A palavra nos exorta que nós podemos vencer o mundo pela fé. Podemos vencer esse pensamento que está aí no mundo pela fé. E para a gente concluir, pela fé, nós testemunhamos, não dá para ver direito, né? Mas pela fé testemunhamos que Jesus é Deus. Pela fé a gente testemunha que Jesus é Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Volta um pouquinho aí. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Essa é a conclusão da nossa mensagem hoje. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois deles terem sido rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais lhes direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve muitas mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e se recusaram a ser libertados para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova. Mortos pelo fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vaguearam pelos desertos e pelos montes, pelas cavernas e pelas grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Olha que coisa linda. O autor de Hebreus está dizendo, em meio de todas essas pessoas que sofreram tudo isso, pessoas do Antigo Testamento, eles não receberam o que eu e você recebemos, que é a salvação através de Jesus, e que é o Espírito Santo da promessa. Como é que a gente pode testemunhar que Jesus é o Senhor, e que Ele é a razão da nossa vida,
É através da nossa fé. Você pode falar para as pessoas acerca de Jesus, você pode e você deve falar, mas a sua palavra só vai surtir efeito se ela estiver carregada de fé, se você for uma pessoa cheia de fé. E os milagres existem para testar a nossa fé. Deus realiza e realizará milagres, porque eles são as formas de nós atestarmos a nossa fé, de dizermos que Ele está vivo, para as pessoas que não creem nele. Na Universidade de Chicago, todo ano tem um dia chamado Dia Batista. O avivamento nos Estados Unidos, um dos grandes avivamentos dos Estados Unidos, começou na Universidade de Chicago. E um belo de um dia, eles convidam sempre um palestrante de renome para dar uma palestra lá nesse dia. Eles convidaram um grande palestrante, e esse homem foi lá falar a respeito do que ele cria. E ele falou por 2 horas que Jesus não havia ressuscitado, que a ressurreição era um mito, etc. e tal. 2 horas de palestra. Quando ele terminou de dar a palestra, ele teve a infeliz ideia de abrir para perguntas. E ele falou assim: alguém tem alguma pergunta? E ninguém ousou levantar a mão para perguntar alguma coisa. Mas um senhor lá, que era faxineiro da universidade, ele levantou a mão e falou assim: mestre, eu tenho uma pergunta. Aí você já imagina, né? Todo mundo começa a cochichar, né? Aí ele falou: não, pois não, qual é a sua pergunta? Ele tirou de um saco de papel uma maçã, e ele começou a comer. Ele falou assim: durante 2 horas o Senhor falou aí sobre a ressurreição de Jesus. O Senhor é bem mais instruído que eu, uma pessoa que tem, assim, uma eloquência muito grande. E eu queria saber, foi comendo a maçã. Quando ele terminou de comer a maçã, ele jogou dentro do saco de papel e falou assim: essa maçã que eu acabei de comer, estava doce ou estava azeda? E aquele professor falou assim: eu não tenho condições de dizer nada para você sobre essa maçã, porque eu não provei da sua maçã. Ele falou para aquele homem: você também nunca provou do meu Jesus, como você pode dizer alguma coisa a respeito dele? Todos ficaram em pé e aplaudiram o faxineiro. Para você falar de Jesus, você tem que prová-lo. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse os teus olhos. E falasse com o Senhor agora. Para o seu cristianismo ser contagiante. Para o seu cristianismo atingir as outras pessoas. Para o seu cristianismo poder atingir aqueles que estão perto de você e aqueles que estão longe também. Você precisa viver pela fé. Você precisa ter fé no seu coração. Se você não tiver fé, vai ser impossível você agradar a Deus. Se você não tiver fé, vai ser impossível você vencer barreiras. Se você não tiver fé, você não vai ser vitorioso. Você precisa de fé. Tenha fé em Deus. Se você não tem fé suficiente, peça ajuda a Ele. Faça como aquele pai que disse para o Senhor: eu não tenho fé para que meu filho seja curado. Eu não tenho. Ajuda-me na minha falta de fé. E o Senhor estendeu a mão sobre ele e falou assim: tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. Creia também nessa noite. Que o Senhor pode fazer um milagre na sua vida, na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. Creia. Quero fazer 3 desafios aqui nessa noite. Primeiro desafio:
é para aqueles que querem receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você nunca fez isso, e você deseja fazer isso hoje, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é para aqueles que querem voltar aos caminhos do Senhor, aqueles que estão distantes e querem voltar ao caminho do Senhor. Tá. Segundo desafio é para aqueles que querem voltar aos caminhos do Senhor. E o terceiro desafio é para aqueles que querem aprender a viver pela fé. Se você se encaixa num desses 3 desafios, eu quero pedir que você fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Se você quer aceitar Jesus, você quer voltar para os caminhos dele, ou se você quer viver pela fé. Se você está dizendo para Jesus hoje: Senhor, me aceita como teu filho, quero dizer para você que o Senhor está escrevendo o teu nome no livro da vida agora. E não é com uma caneta qualquer, com sangue. Você é aceito como filho. Se você está voltando para os caminhos do Senhor, você está reconhecendo que você se afastou dos caminhos dele, eu quero te dizer que ele te recebe de volta. Coloca um anel nos teus dedos, sandália nos teus pés, troca as tuas vestes. E hoje ele faz de novo aquilo que só ele pode fazer. E para você que ficou em pé porque você quer aprender a viver pela fé, eu quero dizer para você que você só vai aprender com as lutas que têm se colocado diante de você. Mude sua atitude em relação às dificuldades. Mude sua visão com relação às dificuldades. A minha oração para você nessa noite é que o Senhor mude a sua visão. A minha oração é para que o Senhor mude a sua atitude em relação às dificuldades que têm se colocado diante de você. Você não vai mais ser vencido por elas. Você não vai olhar mais para elas como quem olha de baixo para cima, você vai olhar elas de cima para baixo. Que é o Senhor Deus que vai te exaltar e te colocar de pé. Pai, eu quero orar nessa hora. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, sobre aqueles que estão pedindo que o Senhor os receba como filhos, aqueles que estão pedindo que o Senhor os receba de volta. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome no livro da vida, Pai, e em nome de Jesus, Senhor, segura firme na mão desses. Senhor, não existe maior bênção do que sermos salvos pelo Senhor. Não existe maior bênção do que recebermos, Deus, a promessa da salvação e o selo do Espírito Santo no nosso coração. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Agora, Pai, quero orar por aqueles que estão dizendo: Senhor, me ajuda a viver pela fé. O Senhor vai te ajudar, meu irmão. O Senhor vai te ajudar. Pai, ajuda, Pai, a nós vivemos pela fé. Muda a nossa visão, muda a nossa atitude em relação às situações. Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre na nossa visão, faz um milagre no nosso coração. Muda, Senhor, os aspectos, Pai, para que a gente possa vencer as situações, para que a gente possa, Pai, enfrentá-las como o Senhor quer que a gente enfrente, que a gente possa andar de fé em fé, não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Porque se a gente crê, nós vamos ver, Senhor, a bênção chegar. Nos dá essa bênção, Pai, nessa noite. Abençoa o nosso coração. Alimenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: você vai viver pela fé. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Dá um abraço no irmão que está ao seu lado. Dá um abraço quem está atrás. Aleluia.